Seja bem-vindo ao canal Sermões Expositivos de Romanos a Apocalipse. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos trazer um sermão expositivo na continuação do livro de Romanos, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 15. Meus amados, o tema da palavra em cima desses versículos é o desejo de Paulo de visitar Roma. Depois de Paulo se apresentar, no versículo 1 de Romanos 1, do 1 ao 7, Paulo se apresenta, mostra ali o compromisso que ele tem com a palavra do Senhor, mostra que ele se considerava escravo, depois que ele foi chamado para o Evangelho. Depois ele fala que esse Evangelho ele não foi uma invenção do Novo Testamento, ele vem desde o princípio, desde Gênesis. Logo após, Paulo apresenta Jesus como homem da descendência de Davi. Depois também Paulo apresenta Jesus como Filho de Deus, do qual vem a graça. Não tão somente a graça, mas também o apostolado. E depois Paulo, mencionando que todos aqueles que são de Jesus, né, são considerados, que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, são considerados filhos de Deus. E nós vemos aqui hoje, dar continuidade, nós vamos trazer do versículo 8 ao versículo 15, né, esta palavra. Versículo 8 diz assim a palavra do Senhor. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Paulo começa com ações de graças. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim: Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menções de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho, de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de Deus Pai. Amém? Então Paulo inicia aqui do versículo 8, dando graças a Deus, né? Ações de graças por todos aqueles, né, irmãos da igreja de Roma, tanto judeus como gentios, convertidos naquela igreja. Ele também agradece mediante Jesus Cristo, pois toda oração e gratidão sobem a Deus por meio dele. João capítulo 14, versículo 13 e versículo 14. João capítulo 14, versículo 13 e 14, diz assim: E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Paulo ele é muito sistemático em suas palavras e concreto em tudo aquilo que ele afirma, com base no Evangelho, com base em passagens do Antigo Testamento, e ele, no desenvolver da sua carta, ele sempre é embasado na palavra. E é o propósito desse canal e é o propósito dessas palavras que estou trazendo para todos vocês. É algo baseado na palavra, sem arrodeios, sem enfeites, sem forçar a palavra. É esse o meu compromisso. Então Paulo, ele agradece, faz menção, e a fé da igreja de Roma era conhecida em todo o mundo, ou seja, em todo o império romano naquela época. A fidelidade deles se tornava um testemunho vivo. Nós vemos isso em Colossenses capítulo 1, versículo 6. Colossenses 1, 6 diz assim: Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim
como entre vós desde o dia em que ouvides e conhecerdes a graça de Deus em verdade. Então Paulo aqui ele se alegrava com o crescimento e com o desenvolver da igreja de Cristo. Paulo se alegrava com aquela igreja. Paulo se alegrava em ouvir que o testemunho daqueles irmãos estavam vencendo barreiras, saindo de dentro da igreja e alcançando não tão somente aquela cidade, mas como os arredores, todo aquele império se ouvia falar daquela igreja, né? E esse é o propósito da igreja do Senhor de hoje. Quando nós formos para a aplicação, nós vamos ver isso daí na nossa igreja hoje, o que deveria ser. Versículo 9 diz assim, Paulo continua dizendo, pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então, Paulo aqui no versículo 9 está dizendo que serve a Deus em espírito, em seu espírito. Isto é, de coração sincero. E ele mostra também isso lá na carta de Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Filipenses 3:3. Diz assim, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e nos confiamos e não confiamos na carne, né? Nós vamos ver muito falar sobre circuncisão e o efeito que ela torna e causa, o que Paulo pensava sobre a circuncisão, mas isso posteriormente, né? Agora Paulo está afirmando o seu compromisso com Cristo, dizendo que servia a Cristo em espírito, né? Em espírito, no seu espírito. Tinha um compromisso de servir a Deus e de coração sincero. O centro do seu ministério é o evangelho do seu Filho. Paulo mostra também para nós, nessas palavras, que a primazia, que a vocação, que o principal, que onde estava situado o miolo, o centro do evangelho dele, era o evangelho do Filho de Jesus. O qual ele falou lá no versículo 2, que vem sendo anunciado desde Gênesis, esse evangelho, acerca do Cristo, pelo qual vem a graça. Não somente a graça, mas também o apostolado. Paulo ora constantemente pelos romanos, e Deus é sua testemunha. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Diz assim, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti em minhas súplicas de noite e de dia. O ministério de Paulo, ele era embasado não tão somente em pregar a palavra, mas também em orar. Orar pelas igrejas onde ele passava, orar pelas igrejas que ele ouvia falar, que ele conhecia. E isso que fazia de Paulo um homem com um coração voltado para o ministério. Porque ele orava sem se preocupar, orava não só pela igreja a qual ele congregava, orava não só pelos membros ali dos irmãos ali, o qual ele fazia parte, não. Ele orava por toda e qualquer igreja de Cristo Jesus que estava espalhado até onde ele tinha notícias. E esse também deve ser o nosso papel. Orar pela nossa igreja, para que a nossa igreja sempre ande conforme a palavra do Senhor. Orar pelos nossos irmãos também de outras denominações, que onde Jesus Cristo é a pedra principal. Orar pelas igrejas onde Jesus Cristo, ele é o único e suficiente Salvador. Orar por essas igrejas. Não ter rivalidades, não abrir contendas, não tentar ser maior, ser melhor, não. Paulo mostra que nós somos irmãos em Cristo Jesus. E Paulo mostra aqui que orava incensamente, intensamente por esses irmãos. Seja qual for a denominação, seja qual for o nome que está lá estampado na parede da igreja, nós devemos orar por esses irmãos. Pois é para onde nós iremos todos juntos um dia, vivermos em comunhão. Então nós temos que procurar viver essa comunhão aqui na terra.
Versículo 10, ele mostra o motivo da sua oração. Diz assim: pedindo sempre em minhas orações que, afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Então, no versículo 10, Paulo ele mostra o interesse de ir conhecer esses irmãos. Né? Paulo não apenas orava, mas também pedia uma oportunidade segundo a vontade de Deus. Né? Paulo sempre demonstrou em suas palavras, em seu ministério, estar sempre dentro da vontade de Deus. Pois muitas vezes ele fala que é impedido pelo Espírito Santo de visitar tal cidade ou tal igreja. Isso mostra dependência e da soberania divina. Em Tiago, capítulo 4, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: Tiago 4,15. Diz assim, deixa eu sair aqui da frente da câmera para vocês verem melhor. Em lugar disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Paulo estava consciente que toda obra, tudo que ele iria fazer, tudo que nós fazemos, tudo aquilo que você pensa em tentar fazer, ao invés de falar, vou fazer isso, deveríamos dizer, se o Senhor sim permitir. Principalmente quando estamos fazendo a obra de Deus, quando pensamos que estamos fazendo a obra ou a vontade de Deus. Não devemos fazer algo para nos engrandecer, não devemos fazer algo para chegarmos a um lugar, talvez um patamar, uma posição, não. Sempre estamos debaixo da soberania de Deus. Se Deus quiser, chegaremos lá. Se Deus permitir, estaremos lá. Mas sempre toda honra e toda glória seja dada a Ele. Nós somos meros vasos, meros homens que, pela misericórdia de Deus, somos templo do Espírito Santo e pela misericórdia de Deus, Deus nos dá um pouquinho de conhecimento para assim levar a palavra dele adiante e à frente. Esse é o ministério, esse é o apostolado, essa é a missão da igreja. Transmitir o Evangelho de Jesus Cristo a todos. Mesmo o apóstolo Paulo, ele não agia sem buscar a direção de Deus. Paulo ele mostra aqui, nas suas cartas, que mesmo com a posição que ele tinha, Paulo nunca usou dessa posição. Paulo nunca usou do seu conhecimento. Paulo nunca usou daquilo que ele tinha antes de aceitar a Jesus, que era posição, que era carta de cidadão romano, que era aluno de Gamaliel, era um judeu bem conceituado. Paulo nunca usou disso. Paulo mostra, meus amados irmãos, que devemos estar sempre debaixo da dependência do Espírito Santo de Deus. Confiar tão somente nele. Não confiar naquilo que nós só estudamos. Um dos erros da igreja do século XXI hoje são homens estudiosos que estudam demais a palavra e acham que são autossuficientes e não recorrem ao Espírito Santo. E se esquece que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não é o homem, não é o conhecimento, não é o estudo, não é o anel do dedo, é o Espírito Santo de Deus. E homens confiam em si mesmo pela sua capacidade, porque estudou muito, porque é PhD, porque é doutor, porque é mestre, e confiam muito na sua capacidade e deixa de lado o Espírito Santo de Deus e dá palestras maravilhosas, palestras muito bonitas. Dá aulas sem defeito nenhum. Só que eles não entendem que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Então, Paulo mostra essa dependência na soberania de Deus para com a sua vida. Quando ele sentia o desejo de ir a uma cidade, ele consultava o Espírito Santo de Deus. Então, quando hoje, se você ouvir uma mensagem, seja de um pastor, seja de um irmão que está pregando no púlpito, ou mesmo nas redes sociais, se essa mensagem ela não estiver com base a palavra e através do Espírito Santo, ela não vai fazer efeito na nossa vida. Ela não vai nos libertar do pecado. Você vai ouvir, vai achar bonito, mas vai continuar com a sua vida da mesma maneira que você vem vivendo. E essa palavra ela não vai entrar no seu coração, ela não vai fazer, não vai dividir lá na medula, ela não vai penetrar no seu coração, na sua alma. Ela vai só ficar no seu ouvido e alimentar o seu ego. E Paulo entendia isso. Estar sempre na dependência do Espírito Santo é fazer aquilo que o Espírito Santo direciona para fazer. É falar aquilo que o Espírito Santo direciona para falar. Não podemos falar algo porque achamos bonito ou porque ouvimos, não. Por isso que o estudar a palavra é importantíssimo. Porque ao estudarmos a palavra, ela fala a nós através do Espírito Santo. E se ela causa mudança em minha vida, se o Espírito Santo causa mudança em minha vida através da palavra, ele também pode causar mudança em suas vidas através da palavra. Porque se eu estudo a palavra e a minha vida não muda, foi em vão o meu estudo. Se eu leio a palavra todos os dias, leio a palavra, mas não deixo o Espírito Santo mudar a minha vida, está sendo em vão. Paulo entendia muito isso. Versículo 11. Paulo vai mostrar um desejo dele no versículo 11. Porque desejo muito ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Eu quero ler o versículo 12 também, porque Paulo é como se ele se retratasse. Ele fala no versículo 11 que desejava ir, falar com a igreja para levar algum dom espiritual. No versículo 12 é como se ele se retratasse. Isto é, versículo 12, para que juntamente convosco eu seja consolado em vós, pela fé mútua, vossa e minha. Paulo está mostrando aqui uma humildade tremenda, porque ele mostra o desejo do seu coração em edificar a igreja, fortalecendo-os espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, nós vamos ler. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Então, Paulo está dizendo que o desejo do coração dele é ir ter com os irmãos em Roma e ali transferir dons, ou seja, edificar a igreja com aqueles dons pelos quais ele entende que recebeu. E aqui é um ponto, meus amados, na igreja de hoje que está sendo esquecido. Infelizmente, muitas pessoas que detêm um dom da palavra, ou um dom de falar em línguas, ou um dom de interpretar línguas, ou um dom específico, eles se acham superior e pensam que esse dom é para o engrandecer, mas não. Os dons espirituais são para edificação da igreja, não para promoção pessoal. Se você, meu amado irmão, tem um dom espiritual e de alguma maneira você está sendo promovido por esse dom, não aceite. Não aceite, porque você pode ser repreendido, né, pelo Espírito Santo. Porque os dons são para edificação da igreja de Deus. Se eu tenho um dom, é para edificar ao meu irmão próximo, à igreja, ao meu próximo. Não é para mim edificar. A não ser que tenha um dom de línguas estranhas, que a Bíblia fala que quem tem esse dom edifica-se a si mesmo. Mas os demais são para edificação da igreja. Então, se você tem alguma qualidade, se você tem algum dom, se você tem algum talento, não é para sua promoção pessoal, é para edificação da igreja. Use para isso, meu amado. Use para isso.
O propósito não era pessoal, mas que ele fosse confirmados, firmados na fé. O versículo 12 diz que Paulo, ele não se colocava acima da igreja, mas como alguém que também precisava de edificação. Você quer ser edificado com o dom que Deus lhe deu? Edifique o seu próximo. Porque você edificando ele, você está sendo edificado. Você não pode se edificar a si mesmo. Esse não é o propósito do dom. Então, cada irmão que está naquela comunidade, que está naquela igreja, que tem o dom, se ele exercer o seu dom para a edificação daquela igreja, automaticamente ele vai ser edificado. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Para que eu vá até vocês, que eu leve um dom, para que vocês sejam edificados e eu também convosco seja edificado também. A fé, ela é mútua. Todos os crentes podem edificar uns aos outros. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e versículo 25. Hebreus 10, 24 e 25. Diz assim: E consideres uns aos outros, e considerem-se, e considerem-nos, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às obras boas, ou às boas obras. Versículo 25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A esperança da igreja, meu amado, está na vinda de Jesus para buscá-la. Essa é a esperança da igreja. Aí Paulo diz que nós devemos pegar esse dom, né, edificar a igreja e considerarmos uns aos outros, considerarmos, reconhecermos, considerarmos, consolarmos, edificarmos juntos, mutuamente, até a vinda de Jesus Cristo. Essa é a esperança viva que a igreja tem. A igreja não pode esquecer dessa esperança viva. Jesus Cristo vem. Não podemos amar esse mundo aqui. Devemos estar na expectativa da vinda dele. Se nós estamos amando esta vida aqui, achando bom esta vida aqui, o mundo coberto com pecado, coberto com a desigualdade, nós estamos fora da palavra, nós estamos fora da missão do ministério de Deus, da missão do evangelho. Nós estamos fora da palavra. Eu não posso amar esse mundo. Eu não posso amar o mundo onde a desigualdade é tamanha. Eu não posso amar o mundo onde o que é errado está se tornando certo. Eu não posso amar o mundo onde uma pessoa que procura fazer aquilo que é bom, ela não é aceita na sociedade. Eu não posso amar esse mundo. Então, nossos dons, Paulo está dizendo aqui que o dom e o prazer dele era ir lá para a edificação da igreja e também deles. Versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: E não quero que ignoreis, irmãos, que muitas vezes propus visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. É interessante essa palavra de Paulo, né? Podemos até pensar que muitas vezes nós perdemos oportunidades, mas Paulo está dizendo aqui que muitas vezes quis ir, mas foi impedido. Paulo já havia tentado visitar Roma, mas foi impedido. Atos capítulo 16, 6, 7, 1 Tessalonicenses 2, 18. Ele desejava colher fruto entre eles, isto é, ver crescimento espiritual e conversões. O seu ministério era frutífero.
em meio aos gentios e desejava o mesmo entre os romanos. O desejo do coração de Paulo era estar junto com aquela igreja que dava um testemunho belíssimo, dava um testemunho bonito. Então, o desejo no coração dele era de estar lá, para levar algum dom e também ser edificado, para ver como aquela igreja estava levando os dons, né, levando a palavra e sendo reconhecida em todo aquele império, naquele mundo atual. Versículo 14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Meus amados, Paulo ele se via como devedor. Por ter recebido o evangelho, devia anunciá-los. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Diz assim: pois se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Veja bem o sentimento que Paulo tinha. Sou devedor do evangelho, simplesmente pelo fato de ter recebido este evangelho, de ter recebido a graça, de ter recebido o ministério, o apostolado. Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, esse ide de Jesus é uma ordem. E eu, como servo de Jesus, eu tenho que colocar no meu coração, na minha mente, esse mesmo sentimento de Paulo. Sou devedor. Quanto nós estamos, meus amados, acomodados só nos nossos cultos das quartas e dos domingos. Quantos nós estamos acomodados? Deus tem colocado no meu coração um ministério de evangelismo e eu estou agradecendo muito a Ele. Estou começando a fazer esse ministério. Tentando levar para os familiares e para as pessoas um panfleto que faz lembrar da Bíblia e da cruz vazia de Cristo. Onde nesse panfleto tem as obras do pecados, como também a graça de Deus. E que Jesus Cristo é quem salva o homem. Só Jesus Cristo salva. Então, amados, nós devemos procurar colocar em nosso coração o mesmo sentimento de Paulo, o qual diz: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Eu gosto de falar, quando tenho a oportunidade, que a profissão que você tem, não importa ela qual for, se você está, Deus colocou você aí, é para você alcançar aqueles que estão ao seu redor. Se você trabalha na escola, Deus te deu a oportunidade de trabalhar com alunos, você deve demonstrar e testemunhar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Se você trabalha no hospital, se você trabalha com jovens, com adultos, seja na escola, seja no trabalho, seja na área de lazer, sempre devemos dar o testemunho que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas, que nós temos um compromisso para com Jesus, que a nossa vida ela deve ser retratada com um testemunho, onde a palavra é quem dita esse testemunho. Devemos amar a palavra, devemos respeitar a palavra, devemos observar a palavra, devemos praticar a palavra. Simplesmente o nosso testemunho vai mostrar que temos a palavra. Nós falamos no estudo passado, no sermão passado, que a nossa obra, através da fé, vai mostrar ao mundo que a nossa salvação é genuína. Porque eu não posso dizer que tenho a palavra e não a praticá-la. Então Paulo está dizendo que é devedor, como eu e você, meus amados.
gregos e bárbaros. Você pode dizer, ah, mas eu vou pregar lá na Grécia. Não. Você é devedor de pregar o evangelho para a sua família, você é devedor de pregar o evangelho para os seus vizinhos, você é devedor de pregar o evangelho para seus colegas, seja da escola, seja do trabalho, seja na hora de lazer, você é devedor de pregar o evangelho. Ah, mas eu estou num lugar onde as pessoas são muito sábias, entendidas, tem doutores, tem juízes, e quem sou eu? Sou um pequeno. Amado, não subestime o poder do Espírito Santo. É Ele quem fala através de você, através de nós. E lembre-se que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 15 diz assim a palavra do Senhor. E é o último versículo de hoje que nós vamos ler. De modo que, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. Como Paulo direciona essa palavra para Roma, né? Ele está dizendo que é devedor de pregar tanto para judeus, como para gregos, como para bárbaros, como para sábios, como para ignorantes, como também para vós outros que estáis em Roma. Não só os que estavam na igreja, mas em Roma, na cidade de Roma. Tanto judeus como gentios. Paulo declara estar pronto, disponibilidade total para servir. O Evangelho já era conhecido em Roma, mas sempre havia necessidade de mais ensino e fortalecimento. Talvez você diga, como talvez um dia eu já pensei, ah, mas fulano já ouviu tanto a palavra, ah, mas fulano já ouviu tanto a palavra. Meus amados, talvez o coração de fulano seja uma pedra dura, mas vá batendo, vá lapidando, e um dia ele se abre. Lembre-se, é o Espírito Santo que penetra os corações, não é você. Vamos trazer algumas aplicações práticas para as nossas vidas. E agora eu gostaria que você entenda que a palavra de Deus, ela não deve simplesmente ser lida e observada, mas ela deve ser praticada por aqueles que a têm no coração. Se eu coloco a palavra de Deus no meu coração, eu vou praticá-la. Se eu coloco os princípios de Deus no meu coração, eu vou praticá-los. Se eu coloco as regras que a palavra me traz em meu coração, eu vou vivê-los. Quando você vai tirar sua CNH, sua Carteira Nacional de Habilitação, você vai dirigir segundo as regras que ali você estudou. E se você desobservar alguma regra, você pode ser multado. Regra simples. Você sabe que a faixa é contínua, você não pode ultrapassar naquela faixa. Se você quebrar essa regra, você está dizendo para os agentes de trânsito que você não está nem aí para as regras. Que você não observa, que você só estudou para tirar a CNH, mas você não é um motorista responsável. Se eu não aplicar as regras que estão aqui na minha vida, principalmente o Novo Testamento, que é para a igreja, as cartas, tanto de Paulo como gerais, eu estou dizendo que esse livro aqui, ele não pertence à minha vida. Ele é só um livro. Mas a partir do momento que eu começo a praticar o que está aqui, eu começo a mostrar para o mundo que eu tenho uma responsabilidade. E Deus, que conhece o meu coração, vai saber que eu amo. Então, aplicações práticas. Nós vamos trazer 5 aplicações para nós concluirmos essa palavra. Primeira, a fé verdadeira gera testemunho. A fé dos romanos era conhecida em todo o mundo, ou seja, em todo aquele império. Nossa vida deve refletir Cristo diante dos homens. Vamos falar da nossa igreja. A igreja que você está, que você frequenta, você acha que a fé que a sua igreja está, ela é conhecida na sua cidade? Agora vamos filtrar mais esta pergunta. A fé na palavra, a fé em Jesus Cristo, na sua vida,
tem mostrado aos seus vizinhos, aos seus colegas de classe, aos seus colegas de trabalho, à sua família, que você tem um compromisso com Deus? Devemos praticar a palavra, meu irmão. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Segunda aplicação para as nossas vidas. A oração perseverante é vital. Paulo orava intensamente pelos irmãos. Devemos interceder uns pelos outros. Então, qual a aplicação para a minha vida? Eu devo orar sempre pelos meus irmãos. A começar pela igreja, a começar pela minha família, depois pela igreja, o qual eu sou membro. Depois também orar por aquelas igrejas que levam Jesus Cristo, que prega Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque eu sou da Igreja Batista, eu não vou orar pelo crescimento da Igreja Assembleia de Deus, ou da Presbiteriana, ou da Congregacional. De maneira nenhuma. Todos somos irmãos de Cristo. E outras igrejas que pregam a palavra do Senhor, Verbo da Vida e tantas outras, que têm um compromisso com a palavra. Dessas igrejas eu devo sempre estar orando pelos irmãos, para que Deus dê crescimento, dê sabedoria. Se nós não aprendermos, meus amados, a ter comunhão aqui, nós não vamos demonstrar essa fé que Paulo tem demonstrado. Então, perseverar na oração. Motivos para orar você tem muito, meu irmão. Então, se dobre os joelhos no chão, não vá só pedir a Deus as coisas, não. Deus, eu quero isso. Deus não é garçom. Comece a sua oração engrandecendo Ele, dando a Ele honra, dando a Ele louvor, dando a Ele graça, mostrando que Ele é o Senhor, o Salvador de sua vida. Depois de engrandecê-lo, se derrame nos pés dele para que Ele perdoe seus pecados, para que Ele não deixe que a soberba tome conta da sua vida. Depois você peça pelos seus irmãos, pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu esposo. E Deus vai fazer a obra na sua vida. Terceiro, aplicação para as nossas vidas. O desejo de edificação mútua. Paulo queria tanto dar quanto receber bênção espiritual. Na igreja, meus amados, todos edificam e são edificados. Seja qual for o cargo que você exerce na sua igreja, seja qual for o ministério que você exerce na sua igreja, lembre-se, é para edificação mútua. Sempre você edifica e sempre você é edificado. Não pense que você é autossuficiente, não pense que você não depende dos irmãos como igreja que dependemos. Não pense que você é rosto e não depende da mão. Não pense que você é o que você acha mais bonito no seu corpo, olho, e não depende do nariz ou não depende do pé. Lembre-se, a igreja, Jesus compara ela como um corpo. E não importa qual o membro que eu represente, sempre vou depender do próximo, do outro. A quarta aplicação para as nossas vidas. A missão universal do Evangelho. Somos devedores a todos, sábios, ignorantes. Ninguém está fora do alcance da graça. Entenda, essa graça que você recebeu não é para você se engrandecer, não. Essa graça que você recebeu tirou você do lamaçal do pecado. Tirou você do destino do inferno. E essa mesma graça é para o seu familiar, para o seu vizinho, para o seu colega de classe, para o seu colega de trabalho. Ela foi derramada para todos. Então faça com que ela seja alcançada onde quer que você vá. E a última aplicação para as nossas vidas, disposição para servir. Assim como Paulo estava pronto, devemos estar prontos a anunciar o Evangelho onde Deus nos enviar. Então, devemos ter esse sentimento, meus amados, de anunciar o Evangelho. Participe das programações, dos eventos que a sua igreja faz. Se as suas igrejas têm campanhas de missões, faça missões, se engaje na campanha de missões,
procure trabalhar para missões. A nossa igreja ela faz 3 missões durante o ano, missões nacionais, estaduais, nacionais e mundiais. Então nós temos que se empenhar nessas campanhas, porque são através delas que muitos missionários são enviados e o trabalho de Deus é fortificado em lugares que estão escassos. Se você é chamado para pregar, chamado para evangelizar na sua igreja, para um evento, para um culto, sempre se mostre disponível. Ajude ao pastor da sua igreja. Ore pela família pastoral. Seja um braço direito do seu pastor. Meus amados, que essa palavra possa entrar em nossos corações e causar mudanças em nossas vidas. Se você puder, compartilhe esta palavra com um familiar seu, com um amigo seu, distante, e que nós possamos juntos ser edificados para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero orar para encerrar. Deus maravilhoso, obrigado pela tua palavra, Senhor. Esteja sempre, ó Pai maravilhoso, usando esse pequeno servo que aqui vos fala, ó Deus, para que, ó Pai, a tua palavra ela possa ser alcançada, Senhor, em todo o mundo, Senhor. E que, ó Deus maravilhoso, o teu Espírito Santo, ó Deus, possa ir na frente, ó Pai. Porque só ele, ó Deus, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Deus maravilhoso, por mais uma oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.